E aí pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da playlist de Anatomia do Mediastino do canal DCB. Essa aula é a parte 2 sobre a aula da Anatomia do Coração. Caso você não tenha visto a parte 1, vou deixar o card aqui em cima caso você queira acessar. As bibliografias utilizadas para a elaboração dessa aula estão aparecendo na tela, caso tenha interesse. Dito isso, vamos começar. Como de costume, os slides estarão disponíveis na descrição do vídeo. Recomendo que você baixe os slides e acompanhe a aula por eles. Quais conteúdos serão abordados na aula de hoje? Primeiramente, eu vou começar a falar sobre as válvulas pulmonar e aórtica. Depois, eu vou introduzir como funciona todo esse sistema arterial e venoso do coração. Vou falar propriamente dito da irrigação arterial, as artérias do coração. Vou falar sobre algumas variações que existem nessas artérias. Falarei também sobre a drenagem venosa e a drenagem linfática do coração. Vou falar sobre o complexo estimulante do coração, o grande maestro ali do coração que comanda todos esses batimentos cardíacos. Posteriormente, vou falar sobre a inervação do coração, a inervação que vem de fora dele e acaba influenciando nesse complexo estimulante. E por fim, vamos resolver 5 questões, como de costume, sobre o conteúdo apresentado hoje na aula. Nesse primeiro tópico, nós vamos dar início às válvulas pulmonar e aórtica, tá? Relembrando da aula passada, que a gente já comentou um pouco sobre elas, né? Nós temos a válvula aórtica que fica aqui logo na origem aqui da artéria aorta, mais especificamente na parte ascendente da artéria aorta, tá? Ela fica aqui no meio do coração, e a válvula pulmonar, que fica aqui anteriormente, tá? E dá de cara aqui com o tronco pulmonar, tá? Que são as duas artérias ali que saem do coração e levam esse sangue para fora dele por meio dos ventrículos, tá bom? Vale destacar que cada uma dessas válvulas tem 3 válvulas, tá bom? Então, 3 válvulas aqui, em cada uma dessas válvulas. Muito bem. Essas válvulas, por elas terem, né, o formato ali parecido com uma meia-lua, né? Aqui elas são chamadas de válvulas semilunares, tá? Então sempre que você ouvir esse termo válvulas semilunares, ou está falando da válvula do tronco pulmonar ou está falando de alguma válvula ali da válvula aórtica, tá? Muito bem, então elas são chamadas de válvulas semilunares, tá? Outra característica dessas válvulas são que elas são côncavas, tá? Então cada uma dessas válvulas tem uma concavidade aqui, tá? Um buraquinho, muito bem, uma depressão. Inclusive isso vai ser muito importante para a gente entender o mecanismo de retração dessas válvulas, tá? Já vou explicar um pouco mais sobre isso. Bom, eu já havia dito que cada uma dessas válvulas tem 3 válvulas cada uma, né? E cada uma dessas válvulas tem um nome específico, tá? Muito bem. Na válvula pulmonar, nós temos uma válvula anterior, uma direita e uma esquerda. Na válvula aórtica, nós temos uma posterior, uma direita e uma esquerda, tá? Mais fácil lembrar que as duas têm uma direita e uma esquerda, tá? Uma direita e uma esquerda. A única coisa que muda é que uma tem uma anterior, que no caso é a pulmonar, e a aórtica tem uma posterior. Mais fácil para lembrar. Para identificar isso aqui na prova prática, é só você saber que a válvula esquerda e direita aqui de ambas as válvulas, elas estão aqui juntas, né, no centro aqui do coração. E agora só precisa identificar a anterior e a posterior, né? Que daí fica fácil ali, se você vê o coração, as estruturas na prova prática de uma maneira toda, né? Não somente essa parte de cima. Mas aí você mata só a anterior e a posterior aqui já ganha a questão da prova prática ali muito facilmente, tá? Então assim que você vai identificar essas válvulas. Muito bem. Nós temos 4 válvulas ali grandes ali do coração, né? Tirando a do seio coronário, a da veia cava inferior, mas 4 válvulas maiores ali do coração, que são as atrioventriculares e a pulmonar e a aórtica. Muito bem, só que essas
válvulas são um pouco diferentes uma das outras, tá? Então, comparando essas válvulas pulmonar e aórtica com as atrioventriculares, que já falei muito, né, na aula anterior, as válvulas aórtica e pulmonar, elas não vão ter ali cordas tendíneas se fixando nessas válvulas, dessas válvulas aqui, tá? Então lembra que lá nas atrioventriculares nós tínhamos as cordas tendíneas aqui saindo dos músculos papilares. Aqui nessas válvulas pulmonares e aórticas nós não vamos ter a presença dessas cordas tendíneas. Além disso, elas são bem menores, tá? E por que elas são menores do que as válvulas atrioventriculares? Porque as atrioventriculares, elas devem aguentar muita pressão. Então, essas válvulas aqui pulmonar e aórtica aguentam menos pressão. Elas se submetem a menos pressão. Estipulam que menos da metade da pressão do que as válvulas atrioventriculares sofrem. E por que isso? Porque as válvulas pulmonar e aórtica, o que elas têm em função? De impedir o retorno do sangue quando ele já saiu. Já vou explicar um pouco mais sobre esse mecanismo. Mas basicamente na sístole, na contração dos ventrículos, esse sangue ele vai para fora e essas válvulas aqui vão se abrir, tá? Já na sístole, quando o ventrículo contrai, no cenário das válvulas atrioventriculares, o que elas fazem? Elas se fecham, né, para evitar que esse sangue ele volte para o átrio. Então, uma se abre e deixa o sangue passar, bem de boa, e as atrioventriculares acabam tendo que se fechar e aguentar a pressão para não deixar esse sangue voltar, tá? Então, por isso, elas se submetem a uma pressão um pouco menor, cerca da metade das válvulas atrioventriculares. Muito bem. Como eu já falei, as válvulas pulmonar e aórtica, aqui, pulmonar e aórtica, elas se abrem durante aqui está escrito, né, sístole, tá? Então, o ventrículo contrai, joga esse sangue para fora e elas se abrem e deixam esse sangue passar. Muito bem. E ocorre um fenômeno um pouco interessante, tá? Tanto com o tronco pulmonar quanto com a artéria aorta, aqui. Quando que ocorre a sístole, esse sangue ele passa. Quando esse sangue ele passa para fora, essas duas artérias, ambas, acabam se dilatando, se esticando um pouco, tá? Então aqui um tamanho de X, né? Um tamanho estipulado ali, um tamanho de 2x. Então essa artéria esticou quando esse sangue ele saiu, tá? Aí o que acontece? Como as artérias, principalmente as artérias de grande calibre, quando a gente estuda elas em histologia lá, nós vimos que elas têm muito tecido elástico, né? E a propriedade elástica da matéria, da elasticidade, é voltar ao tamanho original após um esticamento, né? Um estiramento ali, tá? Então, o que vai acontecer? Esse sangue vai sair, vai esticar a artéria, e como ela tem a propriedade elástica, essa artéria ela vai voltar para o tamanho que ela estava antes. Então, o tecido elástico, a propriedade elástica faz isso, tá? E o que acontece? Acontece uma coisa muito interessante. Quando ela se restitui para o tamanho original, após essa dilatação, ela acaba puxando um pouco desse sangue de volta aqui, de onde ele veio, ou seja, em direção aos ventrículos. Então esse sangue ele sofre um refluxo, tá bom? E agora vem aquela propriedade da concavidade das válvulas, tanto das válvulas pulmonares quanto da aórtica, né? Então elas são côncavas, tem aqui uma depressão. E quando elas têm uma depressão aqui, esse sangue ele vai voltar, ele vai bater aqui e ela vai ter uma maior área de contato e vai acabar se fechando, né? Pela própria força que o sangue faz aqui. Então o sangue vai acabar empurrando e essas válvulas vão acabar se fechando e vedando, impedindo que uma taxa ali significativa de sangue volte para a câmara ventricular. Quando essas válvulas se fecham, nós denominamos várias estruturas ali, onde essas válvulas elas entram em contato, tá? Essa estrutura aqui, onde a válvula entra em contato, então essas estruturas aqui que eu estou desenhando, se chamam lúnulas, tá? Essas estruturas que entram em contato são um pouco mais espessas do que o restante das válvulas. Já outra estrutura aqui é o nódulo, tá? Que nada mais nada menos seria que o ângulo aqui de cada uma dessas válvulas, tá?
E esse nódulo é um pouco mais espesso ainda do que a lúnula. Então, ele é um pouquinho mais espesso ali do que a lúnula, ok? E a estrutura mais importante, assim, que eu queria que vocês gravassem mesmo é os seios, tá? Os seios são nada mais nada menos que esse espaço aqui entre a válvula aqui, tá? Até a parede do vaso, tá? Do tronco pulmonar ou da aorta ali. Então aqui a gente tem o vaso e aqui a gente tem a válvula. Esse espaçamento aqui, que inclusive é um espaço que tem a concavidade que eu falei, se chama seio, tá bom? Isso aqui é muito, muito importante, tá? Na artéria aorta, no tronco pulmonar, nós temos seios também, mas eles não são seios funcionais ali, né? Já na artéria aorta, acontece uma coisa interessante. Nós temos o seio posterior, que fica na válvula posterior da aorta, o seio esquerdo aqui e o seio direito da aorta, tá? Interessante que há pequenas aberturas aqui nesses dois seios, tanto no direito quanto no esquerdo, que possibilitam a passagem de sangue para onde? Para as artérias coronárias, direita e esquerda, tá? Que são as artérias que vão basicamente pegar esse sangue ali e distribuir esse sangue para o tecido do coração, o tecido cardíaco, tá? Então nós temos uma artéria coronária esquerda que se origina aqui no seio esquerdo e a artéria coronária direita se originando no seio direito, tá? O seio posterior da aorta, como ele não tem nenhuma estrutura, nenhum vaso se originando ali, ele é chamado também de seio não coronário, tá? Pois não tem artéria coronária ali se originando desse seio da aorta. E fato é, quando essas válvulas, né, elas se fecham quando o sangue volta, porque o sangue ele volta aqui, na concavidade empurra e elas se fecham. Ok, até ali a gente já sabe. Elas se fecham, mas o sangue ele continua fazendo força e opa, onde que ele vê a maneira que ele tem de escapar para algum local? Para dentro das artérias coronárias, tá? Então esse sangue vai voltar por dentro dos seios e ele vai acabar indo para as artérias coronárias. E aí sim ele é distribuído a cada bombeamento do sangue, né? Esse sangue ele vai voltar e para as artérias coronárias e ser distribuído então para o tecido cardíaco. Agora chegou o momento da gente comentar um pouquinho como funciona o sistema básico de como esse sangue ele chega no coração e como ele é drenado, tá? Então vou explicar o básico de como funciona para daí a gente avançar a estudar aprofundadamente cada uma das artérias, cada uma das veias, tá? Bom, então quais são os vasos ali presentes no coração, tá? Então de artérias, como eu já havia dito, quem faz a irrigação do coração são as artérias coronárias, tá? E essas artérias coronárias, direita e esquerda, que saem dos seios da aorta, essas artérias elas vão emitir ramos, tá? E vão ser vários ramos, esses ramos têm nomes e a gente vai estudar cada um deles, tá? Então, essas artérias e seus ramos distribuem o sangue oxigenado para o tecido cardíaco. E nós temos as veias cardíacas também que vão fazer a drenagem desse tecido cardíaco, tá? Como já comentei várias vezes aqui durante a playlist, nós vamos ter a estrutura chamada de seio coronário, que vai simplesmente receber a maior parte das veias cardíacas, tá? Então fica ligado que essa estrutura é extremamente importante aqui. A gente vai estudar ela quando a gente falar de veias especificamente. Bom, as artérias coronárias e seus ramos vão irrigar ali os átrios e os ventrículos, tá? Só que os ramos que vão para os ventrículos são muito mais aparentes. Já os ramos que vão para os átrios, a gente tem muita dificuldade na dissecação de acabar vendo eles, né, em peças cadavéricas, em cadáveres. A gente não consegue ver com facilidade esses ramos que vão ali irrigar os átrios, tá? Bom, em questão de camadas da estratificação do coração, as artérias coronárias e seus ramos vão irrigar ali o miocárdio e o epicárdio, ou seja, o músculo cardíaco, tá?
e o epicárdio, que seria a lâmina visceral do pericárdio seroso. O endocárdio, que é a camada que fica em contato aqui com a cavidade cardíaca, ela não é irrigada pelas artérias coronárias e seus ramos. Ela tem uma irrigação, essa camada um pouco mais diferenciada. Tá? Então, quando a gente fala de endocárdio, nós temos que o endocárdio, inclusive aquelas 4 partes do endocárdio que a gente viu em aulas posteriores, são irrigadas, essas partes, por difusão, ou seja, os nutrientes chegam através de difusão, principalmente essas partes mais em contato com a cavidade aqui mesmo, e aquelas camadinhas do endocárdio que estão mais afastadas, mas ainda assim estão muito perto, né, da cavidade aqui, tá? Elas recebem uma microvascularização. Então, pequenos vasinhos que vão levar o sangue, e esse sangue vai sair diretamente da cavidade cardíaca. Então, a cavidade vai vir aqui, vai vir o sangue da cavidade através de uma microcirculação aqui, vasos bem pequenos que vão distribuir esse sangue. Ou vão chegar, como eu falei, por difusão. Bom, nós já comentamos também várias vezes, se não me falha a memória, 2 vezes, nessas aulas da playlist de mediastino, sobre a camada subepicárdica, tá? Que, novamente, é aquela camada que fica abaixo aqui do mesotélio lá do epicárdio, da lâmina visceral do pericárdio seroso. Então, essa camada subepicárdica é nesse local que vão estar contidos aqui, passando por ela, os vasos do coração. As artérias coronárias, os seus ramos, as veias, tá? Então, todas essas estruturas vão passar aqui pela camada subepicárdica, tá? Esses vasos, geralmente são envolvidos por tecido adiposo, tá? Já falei que a camada subepicárdica tem a gordura subepicárdica, tem muito tecido adiposo acumulado ali, e os vasos que passam por ali são também envolvidos aqui por esse tecido adiposo aqui normalmente, tá? Para finalizar essa introdução dessa circulação no coração, é válido citar que esses vasos da circulação cardíaca, eles são afetados, sofrem influência direta do sistema nervoso autônomo, tanto pela divisão simpática, tanto pela divisão parasimpática, tá? Então essas duas partes do sistema nervoso autônomo vão acabar influenciando os vasos. Como que eles vão influenciar? Ou eles vão fazer uma vasodilatação, ou seja, aumentar o diâmetro dos vasos e aumentar ali o fluxo para os tecidos, ou eles vão ocasionar uma vasoconstrição ali, diminuir o diâmetro do vaso e diminuir consequentemente o fluxo sanguíneo para esses tecidos, para essas áreas, tá? Dependendo do objetivo do coração, naquele momento, como ele está fisiologicamente falando, tá? Então ele vai receber esses estímulos aqui, desses 2 sistemas. Chegou a hora de falar sobre as artérias propriamente ditas aqui. Então a gente vai estudar cada uma dessas artérias coronárias e seus ramos agora, tá? Então vamos começar pela artéria coronária direita e os seus ramos, tá? Então a artéria coronária direita se origina do seio aórtico direito, tá? Nesta parte aqui, e ela vai percorrer o sulco coronário. Para quem não se recorda, né, o sulco coronário é o sulco aqui que divide os 2 átrios aqui dos 2 ventrículos, tá? E ela vai acabar percorrendo aqui, ó, tá vendo? Essa região, tá? Então ela vai sair aqui. Logo quando ela sai, bem pertinho da origem aqui, tá vendo que ela vai emitir um ramo, tá? Vai ser o ramo do nó sinoatrial, tá? Esse ramo aqui ele vai se acender, vai para cima, tá? Ele vai passar aqui entre a veia cava superior e a artéria aórtica ascendente, tá? Passando no meio das duas, e ela vai chegar lá atrás para fazer a irrigação do nó sinoatrial, que é um nó ali nervoso que a gente vai estudar no complexo estimulante do coração, na inervação intrínseca do coração, mais posteriormente, tá? Mas essa artéria ela faz irrigação deste nó sinoatrial. Quando que ela emite esse ramo, a artéria coronária direita, ela vai seguir aqui, tá? E ela vai continuar percorrendo o sulco coronário, tá?
Muito bem, ela vai percorrer aqui. Quando ela chegar nesse ponto, que vai ser o ponto aqui da margem direita do coração, ela vai emitir esse ramo que se chama ramo marginal direito, tá? Ramo marginal direito, que vai ficar ali na margem direita do coração. Então, por isso, dali que vem o nome, né? Ela vai acabar irrigando aqui as partes mais adjacentes dessa margem direita e ela vai acabar seguindo aqui em direção ao ápice do coração. Só que ela vai parar um pouco antes aqui de chegar no ápice. Ela não vai chegar no ápice cardíaco, tá? A artéria coronária direita, após emitir o ramo marginal direito, ela vai seguir aqui. Ainda assim, chamada de artéria coronária direita. Ela vai continuar sendo chamada assim. Vai continuar lá atrás, percorrendo o sulco coronário, tá? Até a face posterior do coração. Só que ela vai chegar em um ponto, que é um ponto característico ali do coração. Vai chegar num ponto aqui na parte de trás, que vai ser a cruz cardíaca. A cruz do coração ou cruz cardíaca, tá? O que seria isso, tá? Então, lembrando, a gente tem 2 ventrículos aqui e 2 átrios, tá? Separando os 2 ventrículos, nós temos os sulcos interventriculares, um anterior e um posterior, tá? Mesma coisa aqui nos átrios, um sulco interatrial, sulco interventricular, sulco interatrial. Separando átrios e ventrículos, nós temos o sulco coronário. Agora, vai chegar um momento que vai ter um ponto de encontro, e esse ponto de encontro aqui é chamado de cruz cardíaca, tá? Então, quando essa artéria coronária direita percorrendo o sulco coronário chegar na cruz cardíaca, ela vai emitir um outro ramo aqui, que vai ser o ramo do nó átrio-ventricular, não do nó sinoatrial, ramo do nó átrio-ventricular, tá? Átrio-ventricular. Muito bem, esse nó, ele vai ser também um nó nervoso do complexo estimulante do coração, que a gente vai ver posteriormente, tá? Então ela vai fazer esta irrigação. Um pouquinho depois aqui, nessa região, depois de ter emitido o nó átrio-ventricular, a artéria coronária direita ela vai emitir o ramo interventricular posterior, tá? Esse ramo ele vai percorrer ali o sulco interventricular posterior, que divide os 2 ventrículos na parte de trás. Muito bem, esse ramo ele vai acabar irrigando aqui as partes adjacentes dos 2 ventrículos, né? Nessa parte aqui. Esse ramo também ele vai emitir outros ramos septais, então ramos septais da artéria interventricular posterior. Esses ramos septais vão avançar aqui para dentro do CIV, para dentro do septo interventricular, tá? Que divide os 2 ventrículos aí na parte de dentro do coração. Então, vamos ter aqui o septo interventricular, na parte lá de trás um ventrículo é de um lado e nessa parte aqui o ventrículo do outro, tá? Dividindo vai ter o CIV, essa artéria interventricular posterior vai passar aqui na parte posterior do coração, tá? E ela vai emitir ramos septais para dentro ali do septo interventricular, tá? E esses ramos vão acabar irrigando somente o terço posterior do CIV, tá? Não nada mais do que isso, tá? Uma vez que ela emitiu a artéria interventricular posterior, a artéria coronária direita ela vai seguir aqui novamente pelo sulco coronário até um ponto. E ela vai parar ali. Rapidamente ela vai acabar terminando, né? Vai se acabar ali mesmo, tá? Bom, nós temos que ter em mente o que é o domínio do sistema arterial coronário, tá? Isso aqui aparece demais, tá? O que seria o domínio do sistema arterial coronário? Esses ramos que eu acabei de comentar, da artéria coronária direita, eles são os mais comuns, tá? Mas, na circulação do coração, a disposição dessas artérias tem muita variação, mas muita mesmo, tá?
vai ter um tópico destinado somente a comentar sobre as variações mais comuns, tá? Então isso aqui varia bastante, tá? Tem uma artéria que sai daqui que pode sair de outro local, tá? Então varia muito. E uma dessas variações determina o domínio do sistema arterial coronário. O que determina isso? O local onde a artéria interventricular posterior aqui vai sair. Se ela vai sair da artéria coronária direita ou se ela vai sair da artéria coronária esquerda. Então, nesta imagem aqui, nós temos a artéria coronária direita e a artéria interventricular posterior está saindo dela. Tá? Então, isso aqui se caracteriza como uma artéria coronária direita dominante. Esse é o padrão. Tá? Isso aqui acontece em 67% dos casos. Mas pode também acontecer da artéria coronária esquerda aqui, originar aqui a artéria interventricular posterior, tá? E aí sim, a artéria coronária esquerda, ela é dominante. É o modelo de artéria coronária esquerda dominante, o padrão dominante da artéria coronária esquerda, tá? Então isso pode acontecer também, e é importante a gente saber nomear e identificar esses casos. Vamos falar agora sobre a artéria coronária esquerda. Pessoal, desculpe minha voz, que ela está um pouco rouca, estridente, tá? A tendência é que ela piore lá pro final do vídeo, mas eu estou tentando gravar aqui, mesmo com a voz meio rouca, creio que dá de entender, está entendível ali a minha voz, tá? Relevem isso daí. Bom, a artéria coronária esquerda, ela vai se originar aqui no seio esquerdo, lá da aorta, tá? Ela vai passar aqui entre a aurícula esquerda aqui e esse lado esquerdo aqui do tronco pulmonar, tá? Do tronco pulmonar, tá? Ela vai passar aqui, ela vai vir aqui embaixo da aurícula esquerda e ela vai emergir aqui no sulco coronário também, tá? E essa artéria coronária esquerda, ela vai percorrer o sulco coronário. Então ela vai fazer mais ou menos isso daqui. Aqui está o sulco coronário, ela vai se originar aqui está a aurícula esquerda, ela vai passar por baixo e vai seguir aqui o sulco coronário, tá? Ela vai seguir um pouquinho até um ponto aqui de encontro com o sulco interventricular anterior, tá bom? Nesse ponto aqui, essa artéria coronária esquerda vai se dividir em duas artérias, tá? Que a gente vai ver agora. Então aqui nesse ponto de encontro com o sulco interventricular anterior, do sulco coronário com o sulco interventricular anterior, a artéria coronária esquerda vai se dividir em duas artérias. A artéria interventricular anterior, tá? Percorrendo aqui o sulco interventricular anterior e o ramo circunflexo aqui, tá? Depois a gente vai falar dele, tá? Deixa eu tomar uma água aqui que tá meio difícil. Muito bem, tá? A artéria interventricular anterior, ela vai percorrer aqui o sulco e ela vai adentrar aqui até o ápice do coração, tá? Aqui ela faz uma curva e ela pode ou não, tá? Ela pode, não quer dizer que ela vai fazer, mas ela pode fazer uma anastomose aqui com a artéria interventricular posterior lá atrás, tá? Ela pode fazer isso, mas ela também pode não fazer, né? Não é obrigatório, tá? Ela também vai irrigar aqui a área adjacente aos dois ventrículos, tá? Assim como a artéria interventricular posterior. E ela também vai emitir os ramos septais, tá? Assim como a artéria interventricular posterior lá, tá? Porém, como a artéria interventricular posterior emitia para o 1/3 posterior do CIV, lá atrás, a artéria interventricular anterior vai emitir para os 2/3 anteriores, tá? Ela vai fazer o resto ali da irrigação, tá? Em algumas pessoas, na maioria delas inclusive, tá? A artéria interventricular anterior vai emitir um ramo lateral aqui, ou ramo diagonal, tá? Artéria diagonal, artéria lateral do ramo interventricular anterior, tá? Que ela vem mais ou menos aqui, para diagonal mesmo. Muito bem.
Falamos da interventricular anterior, vamos falar da circunflexa, tá? A artéria circunflexa, ela vai continuar aqui pelo sulco coronário, tá? Quando ela chegar aqui na margem esquerda do coração, aqui, ela vai emitir a artéria marginal esquerda, que é análoga à artéria marginal direita, tá? Ela está na margem esquerda do coração e vai fazer essa irrigação mais adjacente ali, tá? Uma vez que ela emitiu esse ramo, o ramo circunflexo vai continuar lá atrás pelo sulco coronário e na maioria das pessoas, mais especificamente 2/3 delas, né? Essa artéria circunflexa ela vai simplesmente parar aqui na face posterior do coração antes de chegar aqui na cruz, tá? Na cruz cardíaca. E ela vai parar aqui e simplesmente acabar o caminho dela. Em outras pessoas, 1/3 delas especificamente, essa artéria que ela vai continuar e ela vai emitir aqui um ramo que vai percorrer o sulco interventricular posterior, tá? Ou um pouquinho adjacente a ele aqui. Não exatamente no sulco, mas um pouquinho adjacente aqui. Então, ela vai fazer isso aqui e vai fazer uma curva, tá? Em 1/3 das pessoas. Tudo bem? A artéria coronária direita, ela vai irrigar esses locais aqui, tá bom? Isso aqui é uma estipulação, não tão precisa assim, até porque a região que cada coronária irriga não é 100% delimitada com precisão, tá? Mas o Moore traz isso daqui pra gente, que a artéria coronária direita, ela supre o átrio direito, a maior parte do ventrículo direito, parte do ventrículo esquerdo, mais especificamente lá a face diafragmática, lá na face de baixo, né, inferior, em contato com o diafragma, a parte do septo interventricular, tá? Geralmente ali, como eu falei, o terço posterior ali do CIV, tá? Opa, ali. E a gente vai ter algumas variações também. O nó sinotrial, a gente já viu pelo ramo lá do nó sinotrial, né? Só que isso vai acontecer em 60% das vezes, como eu falo. Tem variações e a gente vai ver, inclusive, essa variação aqui acontecendo, tá? Então, essa artéria do nó sinotrial pode acabar saindo de outro local que a gente vai ver posteriormente. Mas em 60% das vezes, ela sai da coronária direita. E o nó atrioventricular, tá? Lá na cruz cardíaca, 80% das vezes ela vai fazer esse ramo também, tá? Nos outros 20, pode sair de vários lugares que a gente vai ver. Já a artéria coronária esquerda, ela vai suprir o átrio esquerdo, tá? A maior parte do ventrículo esquerdo, tá? Não toda, mas a maior parte. E uma parte ali do ventrículo direito, tá? Vai fazer irrigação na maior parte do CIV, mais especificamente dos 2/3 anteriores, tá? Inclusive, o fascículo atrioventricular vai ser irrigado também pela artéria coronária esquerda, tá? O que seria o fascículo atrioventricular? Seria o feixe de His, tá? Que a gente viu na aula anterior. Então vai acabar suprindo essa região também, tá? E, inclusive, o nó sinotrial, tá? Em 40% das pessoas. Na artéria coronária direita era em 60%, né? Agora os outros 40% saem da artéria coronária esquerda do ramo dela, tá? Muito bem. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre as variações nessas artérias, como eu já havia dito antes, e também sobre a circulação colateral do coração, tá? Bom, como eu falei, tem muita variação nas artérias do coração, tá? Aqui eu quero que vocês arrumem, está 65% no slide de vocês, provavelmente, né? Eu vou ver se eu arrumar, se eu lembrar de arrumar, eu arrumo. Mas se estiver 65%, coloca 67% aqui, tá? Então, 67% das pessoas têm o padrão de dominância da artéria coronária direita, ou seja, a artéria coronária direita é aquela que gera a artéria interventricular posterior, tá?
E esse padrão, 67%, é aquele padrão comum que eu já mostrei. Artéria coronária direita originando aqui o ramo para o nó sinoatrial, aqui artéria marginal direita, indo lá para trás, originando para o átrio ventricular, o nó atrioventricular, e aqui a artéria interventricular posterior, tá? Então essa seria a forma mais comum que você encontra de distribuição de irrigação arterial ali do coração, tá? Nessas imagens aqui abaixo, ele acaba trazendo pra gente a distribuição do sangue, né? Aqui em vermelho é a irrigação feita pela coronária direita e essa parte alaranjada é pela coronária esquerda, tá? Então nesse padrão aqui a gente consegue distribuir bem essa irrigação por todo o coração, tá? Em 15%, a artéria interventricular posterior, ela se origina da artéria coronária esquerda. Então, é um padrão de artéria coronária esquerda dominante, tá? Nesses dois casos aqui, tá bom? Então, veja como o padrão de distribuição ele é bem mais desfavorecido, tá? Outros tipos de variação, como eu falei, tem muitas variações. Muitas delas talvez não tenham sido ainda nem descobertas, tá? Por exemplo, essa daqui que o Moore traz, que a pessoa só tem a coronária esquerda aqui, tá vendo? A coronária direita não existe. Então a coronária esquerda ela acaba dando todos os ramos aqui comuns, né? Inclusive a marginal aqui direita, por exemplo, tá? E distribuindo todo o sangue do coração através da artéria coronária esquerda, tá? Essa é uma variação também que pode ocorrer, tá? Outra variação, a artéria circunflexa aqui, tá? Indo lá para trás, ela se origina junto com a artéria coronária direita, lá no seio direito da artéria aorta, tá? Então, são vários tipos de variação, e se a gente fosse estudar todas elas, iria demorar o dia inteiro e não sei se a gente conseguiria estudar todas, sabe? Então, o livro ele traz essas mais importantes, tá? E também não dá de se prender muitas porcentagens aqui, porque dependendo do estudo que você pega, as porcentagens variam, tá? E o importante mesmo é que você bata o olho na peça anatômica da sua universidade e você consiga saber, esse ramo aqui, pelo padrão de distribuição que ele faz, para onde ele vai, da onde ele sai, que você consiga, é importante que você consiga distinguir uma artéria e outra e saber qual ela é, tá? Então, vai ter momentos que você vai ver artérias saindo de locais que eu nem falei aqui, tá? Mas é comum, tem bastante variação e você precisa saber ter essa lógica e pegar da onde essa artéria sai e o que ela faz e qual que é o nome dela mais possível, né? Conforme o padrão de distribuição que ela segue. Muito bem. Outro padrão bem importante é a questão do nó sinoatrial, do ramo para o nó sinoatrial, tá? Em 60% das pessoas, o ramo para o nó sinoatrial ele sai da artéria coronária direita aqui, tá? Em 60%, passando lá pela artéria aorta ascendente e pela cava superior, pela veia cava superior, tá? Indo lá para trás no nó sinoatrial. Já em 40%, esse ramo sai da artéria coronária esquerda, tá vendo aqui? Então ela vai lá, percorre a face posterior do átrio esquerdo, tá? Dá a volta aqui lá atrás e chega lá no nó sinoatrial, tá? Então aqui sai da artéria coronária esquerda e aqui da artéria coronária direita. 60%, 40% é importante isso daqui. Muito bem. Bom, falando de circulação colateral, os ramos das coronárias são considerados artérias terminais funcionais. O que isso quer dizer? Que essas artérias, por exemplo, uma artéria marginal esquerda, uma artéria marginal direita, ramos ali das coronárias, não costumam fazer muitas anastomoses o suficiente para, em um cenário que tem alguma oclusão de alguma artéria, obstrução de alguma artéria, essas anastomoses acabem fornecendo vias alternativas para a circulação e acaba suprindo a circulação de uma forma adequada. Isso não acontece, tá? Essas anastomoses são poucas,
tá? Não é que você vai fazer uma oclusão lá, por exemplo, no polígono do Willis, na irrigação do encéfalo, que o sangue ele segue por caminhos diferentes. Aqui ele não consegue, são anastomoses mínimas, tá? Que é chamado de circulação colateral. Então são pequenas anastomoses. Então essas anastomoses podem ser ali entre as duas artérias coronárias ali, no sulco coronário pode acontecer uma anastomose. Inclusive entre as artérias interventriculares, anterior e posterior. Lembra que eu falei lá no ápice do coração? Pode acontecer uma anastomose? Então, entre as anastomoses que ocorrem entre as coronárias, no sulco coronário, e entre as interventriculares, anterior e posterior, em 10% essas anastomoses acontecem, tá? Agora, esses ramos das artérias coronárias, eles podem se anastomosar ali na camada subepicárdica, ou seja, embaixo ali, a camadinha embaixo do mesotélio do epicárdio, da lâmina parietal do pericárdio seroso, tá? Ou até mesmo em ramos mais menores, com diâmetro menor, lá no miocárdio. Então, esses ramos eles podem acabar fazendo anastomoses lá na área do miocárdio daí, tá? Inclusive, há possibilidades de se fazer anastomose com vasos torácicos, por exemplo, a artéria torácica interna, lá da subclávia, da artéria subclávia, vai emitir a torácica interna, e a torácica interna pode fazer anastomose também com essas artérias aí, tá? Formando uma circulação colateral. Essas circulações mais colaterais, elas são prováveis de acontecer na maioria dos corações, tá? Talvez em todos os corações essas circulações colaterais estejam presentes, tá? Como ninguém abriu todas as pessoas do mundo para descobrir, né? Mas pode ser que em todas as pessoas exista essa circulação colateral de uma maneira mais forte, mais fraca, mas lembrando, não é o suficiente para assumir uma via diferente ali de circulação para acabar ultrapassando aquele problema da oclusão de uma artéria, por exemplo, tá? Última coisa que eu queria comentar a respeito seria uma divergência de nomenclatura das coisas aqui, tá? Hoje em dia nós chamamos as artérias interventriculares de artéria interventricular anterior e artéria interventricular posterior, tá? Na nomenclatura antiga, a artéria interventricular posterior aqui e a artéria interventricular anterior eram chamadas de artérias descendentes, tá? A descendente anterior e a descendente posterior. Como esse nome ele era antigo e ele foi ajustado, mudado atualmente, os médicos que se formaram mais antigamente eles acabam utilizando ainda o termo artéria descendente, tá? Isso é muito utilizado e eles não deixaram de utilizar essa nomenclatura, tá? Então é preciso ficar atento que quando alguém falar sobre artéria descendente, se trata de uma artéria interventricular anterior ou posterior, tá bom? Agora a gente vai estudar a drenagem venosa do coração, tá? As veias do coração. Então as veias do coração, elas vão se abrir em locais diferentes, tá? Tem duas possibilidades de locais onde essas veias elas costumam se abrir, tá? Drenar para aquele local. Ou elas vão drenar para o seio coronário, que a gente já falou várias vezes dele, que no caso seriam a maioria das veias cardíacas vão drenar para o seio coronário, e algumas delas vão drenar diretamente para o átrio direito, tá? Então são essas duas possibilidades e a gente vai estudar cada uma delas. Muito bem. Lembrando, o seio coronário, ele é uma estrutura venosa ali na parte posterior do coração, que recebe a maior parte das veias cardíacas, tá? E ele fica aqui embaixo do átrio esquerdo, tá vendo? Na parte posterior do coração, tá? Lembrando, o seio coronário, ele desemboca, que ele se abre, despeja seu sangue dentro do átrio direito, tá? Através do ósteo do seio coronário, aqui entre o ósteo atrioventricular direito e entre o ósteo da veia cava inferior aqui, tá? Muito bem. O lado esquerdo do seio coronário, ele vai receber a veia cardíaca magna, tá? Que é a maior veia do coração ali.
Do lado direito, ele vai receber a veia cardíaca parva e a veia cardíaca média, tá? A veia cardíaca média, que fica aqui na parte posterior, ela acompanha aqui a artéria interventricular posterior, lá no sulco interventricular posterior. Então é natural que essa veia ela se chame veia interventricular posterior. Ela pode ser chamada assim também, tá? Mas é mais comum que você veja ela como veia cardíaca média aqui nesse local, tá bom? Muito bem. A veia cardíaca magna, que é essa daqui que desemboca do lado esquerdo, é a maior veia do coração e ela começa lá na frente do coração, tá? Mais anteriormente. E ela é dividida em duas partes, a primeira parte e a segunda parte, tá? A primeira parte é aquela que percorre aqui o sulco interventricular anterior, junto com a artéria interventricular anterior, tá? Então, ela se chama veia interventricular anterior, que é nada mais nada menos que o nome que eles deram para a primeira parte da veia cardíaca magna, tá? Quando que vai começar a segunda parte? Quando a veia interventricular anterior, que é a primeira parte, passa por aqui pelo sulco coronário, tá? Que é aquele sulco que divide os átrios e os ventrículos. Quando ela percorre aqui o sulco coronário, ela já é chamada aqui da segunda parte da veia cardíaca magna, tá? Essa veia cardíaca magna, ela vai dar a volta ali pelo sulco coronário, chegar na parte posterior do coração, ela vai passar junto com o ramo circunflexo lá da coronária esquerda, tá? E ela vai desembocar no seio coronário, tá? Aqui do lado esquerdo. Só que junto com ela vai ter essa veia aqui, que é a veia oblíqua do átrio esquerdo, tá? Que é também chamada, mais conhecida como veia de Marshall. Essa veiazinha aqui, ela é um remanescente embrionário, então ela não serve para nada. Mas ela, quando o local onde que desemboca aqui no seio coronário, tanto a magna quanto a veia oblíqua, esse exato ponto aqui, onde elas se abrem, é o ponto onde começa o seio coronário. Então ela serve mais ou menos como uma delimitação ali, e ela ajuda também nesse processo, tá? Muito bem. A veia cardíaca magna, ela vai drenar praticamente todas as partes ali onde a artéria coronária esquerda irrigou, tá? Então, onde que a artéria coronária esquerda irrigou, a veia cardíaca magna, normalmente ela vai drenar essa parte, tá? Bom, nós temos também a veia cardíaca parva desembocando do lado direito, né, do seio coronário. A veia cardíaca parva, ela começa também na parte anterior do coração, logo aqui acompanhando o ramo marginal esquerdo, a artéria marginal, esquerda não, direita, tá? Aqui que sai da coronária direita. Então aqui a gente tem o ramo marginal direito, tá? E aqui do ladinho já o início, né, a origem da veia cardíaca parva. Essa veia ela também vai percorrer o sulco coronário, dar a volta e chegar na parte posterior aqui do coração, tá? E ela vai desembocar lá no seio coronário. Além disso, nós temos a veia cardíaca média, que também desemboca aqui do lado direito do seio coronário, tá? E a veia cardíaca média, ela também pode ser chamada de veia interventricular posterior, como já dito. E a veia cardíaca média e a veia cardíaca parva, juntas, elas vão drenar a maioria das partes ali que foram irrigadas pela artéria, coronária direita. Então, a artéria coronária direita vai irrigar uma área e a cardíaca média e a cardíaca parva vão drenar essa área ali, isso a grande maioria, né? As duas juntas. Então, aqui a gente estudou as veias que drenam no seio coronário, tá? E aquelas que drenam para o átrio direito, quais são elas, tá? Então, nós temos as veias anteriores do ventrículo direito. Veias anteriores do ventrículo direito. Elas ficam aqui, tá? Logo embaixo do átrio direito aqui, tá? Elas passam por baixo do átrio direito lá e vão drenar diretamente para ele, tá? Vão drenar diretamente para o átrio direito. Ou, em ocasiões mais raras,
Essas veias anteriores do ventrículo direito vão drenar aqui para a veia cardíaca parva, tá vendo? Então isso pode acontecer também. Em vez de drenar para o átrio direito, elas drenam para a veia cardíaca parva. E nós temos também as veias cardíacas mínimas, tá? O que são elas? Elas estão lá no miocárdio, tá? Conectando lá os capilares do miocárdio até a câmara cardíaca lá do coração, tá? Então, lá na câmara dos átrios, dos ventrículos, então vai estar lá no miocárdio, lá nos capilares, elas vão, conectar lá com a cavidade lá onde tem o sangue no coração, tá? Essas veias cardíacas mínimas, elas não têm válvulas, tá? E válvula é a estrutura que impede o fluxo bidirecional, tá? Impede que o sangue vá e volte em duas direções, né? Como elas não possuem válvulas, é possível que o sangue venha da cavidade e vá até o miocárdio. O processo natural de uma veia seria drenar o miocárdio para a cavidade, né? Mas às vezes a cavidade entrega sangue para o miocárdio justamente pela ausência de válvulas nessas veias cardíacas mínimas, favorecendo esse fluxo bidirecional, tá? Apesar disso, elas continuam sendo chamadas de veias cardíacas mínimas, tá bom? Então é só interessante saber esse processo. Agora a gente vai ver como ocorre a drenagem linfática do coração, tá? Isso aqui é bem simples. Então, lá na região do miocárdio, na região do músculo cardíaco lá, e do endocárdio, tá? Vão começar a surgir vários vasinhos linfáticos, tá? Esses vasos linfáticos vão ir para a região mais externa, né? Ou seja, na camada subepicárdica, tá? Que seria embaixo lá do mesotélio, como eu falei. E esses vasos linfáticos, eles vão seguir até o sulco coronário, tá? E eles vão se juntando, até que eles vão formar um vaso comum, vaso linfático comum, que vai passar lá entre o tronco pulmonar e entre o átrio esquerdo, tá? Esse tronco linfático comum. Ele não tem nome, tá? Pesquisei, ele não tem nome, esse tronco, mas ele acaba levando toda a linfa ali do coração. Esse tronco linfático comum, ele vai drenar até esses linfonodos aqui, que são os linfonodos traqueobronquiais inferiores aqui. Os brônquios e a traqueia, traqueobronquiais na parte inferior, tá? Esses aqui. Geralmente essa drenagem vai ocorrer pelo lado direito aqui, tá? Bem simples, é isso mesmo. Drenagem linfática não tem segredo. Agora a gente vai ver um pouco sobre o complexo estimulante do coração, tá? Bom, o que é o complexo estimulante do coração? A gente já viu o ciclo cardíaco, como o coração ele se contrai, se movimenta entre um batimento e outro. Mas, para esse ciclo cardíaco acontecer, ele precisa de uma certa sincronia entre as duas bombas atrioventriculares, tá? E essa sincronia é garantida pelo complexo estimulante do coração, tá? Que é uma rede nervosa que vai gerar e transmitir impulsos nervosos comandando a contração do coração, tá? Então, o complexo estimulante é como se fosse o maestro. Ele que vai ditar o ritmo ali da contração do coração, tá? Basicamente isso. E o complexo estimulante do coração, ele é formado por um tecido nodal, que é o tecido gerador dos impulsos elétricos, dos impulsos nervosos, e por fibras condutoras, tá? Que vão fazer a condução desses impulsos. Então, o tecido nodal gera o impulso e as fibras condutoras conduzem o impulso, tá? Primeiramente, é importante salientar que o complexo estimulante do coração ele não depende de inervações para ele funcionar, tá? Ele mesmo gera tudo e ele mesmo conduz tudo e faz o coração bater, tá? Então ele é meio que independente ali, de certa forma, a gente vai ver que é entre aspas, né, essa independência dele, mas de modo geral
ele é um sistema do próprio coração, um sistema nervoso do próprio coração que vai comandar os batimentos ali sozinho, entre aspas, tá? A gente vai ver que existe uma exceção ali, mas a gente vai ver no próximo tópico. Bom, eu não vou mostrar exatamente como tudo funciona, tá? Eu vou mostrar mais ou menos como é conduzido os impulsos e eu vou focar mais nas estruturas desse complexo estimulante, tá? Primeira estrutura é o famoso nó sinoatrial, tá? É esse cara aqui que é o maestro, tá? Esse cara é o cara que vai criar os impulsos, gerar os impulsos nervosos ali, tá? Ali vai sair tudo dele, ele vai comandar ali os batimentos, o ritmo que o coração ele vai bater, tá? Esse cara ele dita o ritmo. Ele está localizado anterolateralmente, tá? Então, aqui na face anterior do coração, aqui, ó, ele tá vindo uma vista anterior, e ele tá um pouco lateral aqui, tá vendo? Ele vai estar abaixo aqui do epicárdio, ou seja, da camada, vai estar na camada subepicárdica, na junção entre a veia cava superior com o átrio direito. Então aqui, quando a veia cava superior se junta com o átrio direito, ele vai estar aqui, tá? Perto da extremidade superior do sulco terminal, tá? O sulco terminal, lembrando, é aquela estrutura entre a cava superior aqui e entre a cava inferior, lá na parte de trás, né? Onde é aquela estrutura que meio que delimita a parte rugosa e a parte lisa do átrio direito, tá? Isso aqui a gente falou na aula passada. Então ela fica perto da extremidade superior desse sulco terminal. Então ela fica aqui mais na parte de cima, aqui perto da extremidade superior do sulco terminal. O nó sinoatrial, normalmente, em uma situação comum, onde você está tranquilo, ele vai emitir impulsos cerca de 70 vezes por minuto, tá? Uma média ali considerada normal. Além disso, ele vai ter influência direta do sistema nervoso autônomo, tanto da parte simpática quanto da parte parasimpática, tá? A parte simpática vai influenciar esse nó sinoatrial para elevar esses impulsos, a frequência deles, e por consequência o coração ele vai bater mais rápido, e o sistema parasimpático vai acabar fazendo um efeito contrário, reverso, né? Acabar diminuindo a frequência emitida pelo nó sinoatrial. A gente vai ver isso no próximo tópico com mais calma. Bom, uma vez que o nó sinoatrial ele emitiu esse sinal ele vai se propagar pela própria musculatura do átrio, tá? Então, aqui o sinal ele vai começar a ser transmitido ali pela musculatura, tá bom? Até que ele vai chegar, esse sinal vai chegar em um outro nó, que é o nó atrioventricular. Nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, ele também vai ser tecido nodal, tá? Ele vai ser um pouquinho menor do que o nó sinoatrial, tá bom? E ele vai se localizar posterior-inferiormente no septo interatrial. Então nós temos o septo interatrial aqui, dividindo os dois átrios, tá? E ele vai ficar póstero-inferior, tá? Póstero-inferior, aqui assim. Ele vai ficar bem pertinho do ósteo do seio coronário aqui também. Muito bem. Do nó atrioventricular, que está aqui, vai sair os feixes de condução daí, né? Primeiramente, a gente vai ter o feixe atrioventricular, tá? Que é esse daqui, que ele é popularmente chamado de uma maneira mais popular de feixe de His, tá? Isso aqui é bem utilizado, essa nomenclatura aqui. E o feixe de His, que eu prefiro chamar ele dessa forma, ele vai emitir um ramo direito e um ramo esquerdo, tá? Um ramo que vai para a direita aqui e um ramo que vai para a esquerda, tá? Esses ramos vão emitir aqui ramos subendocárdicos, tá? Que vão distribuir essa condução nervosa para os tecidos aí, para fazer a contração. Esses ramos subendocárdicos, o nome que eles recebiam anteriormente era fibras de Purkinje, tá? Então, se você vê essa nomenclatura, saiba que está sendo referida aqui aos ramos subendocárdicos, tá? Lembrar que no ramo direito,
esses ramos acabam, parte deles, né, acabam sendo conduzidos por dentro da trabécula septomarginal, ou banda moderadora, que a gente viu na aula passada, favorecendo ali um atalho para o músculo papilar anterior. Agora a gente vai falar um pouco sobre a inervação do coração, tá? Eu falei anteriormente da independência do complexo estimulante do coração, que ele funcionava sozinho, tá? Até certo ponto isso é verdade, mas por que eu falei que essa independência ela é entre aspas? Apesar desse complexo estimulante funcionar sozinho, administrar ali a frequência cardíaca, gerar, né, os impulsos nervosos e transmitir e contrair o coração, não é bem assim que funciona. Por quê? Esse complexo estimulante, esse complexo de condução, ele é chamado de inervação intrínseca do coração. Porém, nós temos uma inervação extrínseca, tá? Que vai o tempo todo influenciar o complexo estimulante, tá? Então, basicamente, a gente tem essa analogia do funcionário, que seria ali o complexo estimulante do coração, que vai fazer todo o trabalho, criar, gerar o impulso nervoso, conduzir para fazer a contração, ele quem vai fazer o trabalho, mas a todo momento vai ter quem aqui? O chefe, mandando ele aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, fazer o trabalho de uma forma, fazer ele de outra forma. Então eu gosto muito dessa analogia do chefe sendo a inervação extrínseca, tá? Comandando e mandando, fazendo o funcionário fazer o que ele quer de tal forma, sendo o funcionário o complexo estimulante, tá? Então essa analogia ajuda a gente a entender isso muito bem. Bom, essa atuação da inervação extrínseca, ela vai ocorrer principalmente aqui nos tecidos nodais, tanto no nó sinoatrial quanto no nó atrioventricular, e também vai atuar nos vasos do coração, tá? Aumentando e diminuindo o calibre dos vasos, como eu já havia dito, tá? Quem que vai fazer essa inervação extrínseca do coração? O plexo cardíaco, tá? E o plexo cardíaco é formado pelo sistema simpático e pelo sistema parasimpático, que são parte ali do sistema nervoso autônomo, tá? Enquanto o sistema simpático e parasimpático trazem ali as informações, mandando fazer alguma coisa, também temos as fibras aferentes viscerais, que vão sair do coração levando a informação embora. Pegando o tempo todo e retirando informações daquele coração para decidir de alguma forma o que vai ser feito com aquelas informações, para mandar aqui de novo para o sistema simpático e parasimpático, para aumentar, diminuir a frequência cardíaca. Então, enquanto o sistema autônomo está mandando fazer alguma coisa, as fibras aferentes estão trazendo informação importante do coração e como ele está no momento, tá? Esse plexo cardíaco aqui, ele está intimamente relacionado com a face anterior da bifurcação traqueal, ou seja, quando a traqueia aqui, ela se bifurca nos brônquios fontes, tá? Isso aqui acontece numa região que a gente chama de carina, tá? E essa região da carina, ela fica ali no plano transverso do tórax, que seria ali o plano entre o ângulo external, ângulo de Loewy, até o disco intervertebral entre T4 e T5, tá? Então esse plano que atravessa essa região. Então basicamente na frente ali da bifurcação da traqueia. Muito bem. Eu vou trazer de uma maneira um pouco mais aprofundada de onde essas fibras simpáticas e parasimpáticas elas se originam, tá bom? Bom, a inervação simpática se origina de um local aqui, né? Essas fibras, lá da medula. Mais especificamente do segmento T1 até o segmento T5 da medula, ou do segmento T1 a T6, até a T6 em algumas pessoas, tá? Mais especificamente nas colunas celulares intermédio-laterais, denominado aqui IML, tá? Que é essa partezinha aqui do H medular, né? Essa parte aqui, tá?
desses segmentos aqui. O que é isso daqui? Desse local surgem as fibras pré-ganglionares desse sistema simpático, dessa parte do sistema simpático que atinge ali o plexo cardíaco, tá? Por que fibras pré-ganglionares? Porque ainda não chegaram nos gânglios, tá? E agora a gente vai ver que essas fibras elas vão chegar até gânglios, tá? Onde ficam vários corpos de neurônios ali organizados. E esses gânglios desse sistema simpático vão ser os gânglios lá do tronco simpático, mais especificamente, que vão receber, né? Os gânglios que vão receber essas fibras específicas direcionadas para o coração, vão ser direcionadas para os gânglios ali do tronco simpático, os gânglios mais cervicais e os gânglios mais torácicos aqui da parte mais superior, tá bom? Que são chamados de gânglios paravertebrais. Uma vez que essas fibras passaram para os gânglios, quando elas saem desses gânglios agora, elas são denominadas fibras pós-ganglionares, tá? E esses nervos vão ser um conjunto ali de nervos simpáticos, tá? Que vão ser chamados de nervos esplâncnicos cardiopulmonares, tá? Que são esses grupos aqui, tá? Só que especificamente dentro desse grupo, esses nervos aqui que vão para o coração, tá? São chamados de nervos cardíacos simpáticos, que são aquelas fibras que vão sair ali desses gânglios que eu falei. Uma vez que esses nervos cardíacos simpáticos chegam aqui na região da carina, aqui na parte anterior da bifurcação traqueal, eles vão ajudar a formar o plexo cardíaco, tá? Do plexo cardíaco, daí sim, essas fibras vão ser direcionadas, fibras nervosas direcionadas para o coração, tá? Afetando principalmente o nó sinoatrial e o nó atrioventricular, tá? Afetando também os vasos e etc. Mas principalmente os dois nós. Já a inervação parasimpática vai ser originada essas fibras pré-ganglionares, também tem gânglios, né? As fibras pré-ganglionares vão ser originadas aqui da região do bulbo, tá? Lá do tronco encefálico. Algumas delas vão se originar do tronco, do núcleo posterior do nervo vago, que fica aqui na parte posterior do bulbo, tá? E algumas do núcleo ambíguo, que vai ser este núcleo aqui, tá? Lá no bulbo também. Essas fibras originadas nesses dois núcleos do bulbo vão pegar carona ali com o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano. Olha aqui, tá? Então essas fibras vão pegar carona com o nervo vago, tá? Essas fibras que são originadas ali, estão dentro ali do nervo vago, vão ser chamadas de ramos cardíacos vagais. Esses ramos cardíacos vagais também vão ajudar na formação do plexo cardíaco, tá? Vão lá para o plexo cardíaco. E do plexo cardíaco vão para o coração. Só que ainda não falei de gânglio. Então isso aqui ainda são fibras pré-ganglionares, tá? Aonde ficam os gânglios da divisão parasimpática? No próprio coração, tá? Então, diferente do simpático que era lá no tronco simpático, fora do coração, e depois já vem para o coração as fibras pós-ganglionares, aqui as fibras pré-ganglionares vêm até o coração e os gânglios ficam no coração. São gânglios pequenininhos, mais especificamente aqui na parede dos átrios, tá? E no septo interatrial, tá? Nessa região aqui. Essas fibras pré-ganglionares chegaram nos gânglios ali no coração, depois esses gânglios, já no coração, vai emitir fibras pós-ganglionares, que daí sim vai ser direcionada ali para os dois nós, tá? E os vasos do coração também, tá? Aí as fibras pós-ganglionares depois dos gânglios. Muito bem. E a gente tem funções diferentes ali do sistema simpático e do sistema parasimpático, tá bom? Para ficar fácil de entender isso daqui, eu quero que vocês entendam a lógica por trás. O sistema simpático é quando você está eufórico,
quando você está numa situação estressante, né? Por exemplo, quando você vê um leão, tá? Você está correndo de um leão ali desesperado, você ativa o teu sistema simpático, tá? E para você correr do leão, você vai precisar de mais atividade muscular para tuas pernas trabalharem, para você conseguir fugir desse leão, né? Então o que acontece? Você vai aumentar a tua frequência cardíaca para ir mais, bombear mais sangue e, por consequência, mais oxigênio para essa musculatura trabalhar de uma forma mais satisfatória. Num treino de musculação também, o sistema simpático é um pouco ativado. Também, o sistema simpático ele vai aumentar o calibre dos vasos, então tudo em prol de você fugir desse leão, de você quando você está numa situação mais estressante, tá? Quando se exige uma carga metabólica maior. Já o sistema parasimpático é o contrário, né? Você comeu lá 2 kg de carne no almoço, você tá como? Tranquilo, e você só quer digerir aquela comida, por exemplo, e você não tá nem um pouco estressado, então você não precisa de um alto batimento cardíaco, você, muito pelo contrário, você precisa relaxar um pouco, jogar esse sangue mais ali para a região do trato digestório, tá? Então você vai diminuir ali o fluxo sanguíneo para a região do coração, você não precisa ter um batimento cardíaco tão acelerado, você vai diminuir o calibre dos vasos, tu vai diminuir o estímulo para os nós ali, sinoatrial e atrioventricular, para esse coração ele bater com uma menor frequência, tá? Então, é importante entender a lógica por trás do que esses dois sistemas fazem quando a gente fala de coração. Momento questões com vocês, o momento que eu resolvo 5 questões sobre a aula de hoje. Vou passando aqui devagarinho, vocês vão pausando o vídeo e tentando resolver sozinhos. E agora eu vou resolver as 5 questões com vocês. Agora, qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Vou tentar responder todo mundo e tirar as dúvidas de vocês, tá? Vamos lá. Questão número 1. Quais são as 3 válvulas de cada uma das válvulas a seguir? Então, nós temos aqui a válvula pulmonar e a válvula aórtica. E ele pede quais são as 3 válvulas de cada uma dessas válvulas, tá? A gente sabe que a válvula pulmonar e aórtica tem uma válvula direita e uma válvula esquerda, tá? Cada uma delas tem uma válvula direita e uma válvula esquerda, tá? A válvula aórtica tem aquela válvula posterior, tá? Que seria a correspondente ao seio posterior lá, que é aquele seio não coronário, onde não se originam as artérias coronárias, tá? Então a resposta da válvula aórtica seria que ela tem uma válvula direita, uma válvula esquerda e uma válvula posterior. Já a válvula pulmonar, ela tem uma válvula direita, uma válvula esquerda e uma válvula anterior, tá? Então essa aqui seria a resposta da questão número 1. Questão número 2, tá? Descreva a irrigação arterial cardíaca no padrão da artéria coronária direita dominante, sem variações, tá? Então seria basicamente aquele esquema que eu passei, padrão, né? Mais padrão entre as distribuições arteriais do coração, tá? Então basicamente aqui a artéria coronária esquerda, direita, artéria coronária direita. Deixa eu desenhar bonitinho aqui, vai dar o ramo, perdão, eu desenho porco, tá? Vai dar aqui o ramo para o nó, artéria para o nó sinoatrial, vou deixar assim, tá? A artéria coronária direita segue aqui pelo seio coronário, ela dá a artéria marginal direita, tá? E a artéria coronária direita, ela segue aqui, dando a volta pelo sulco coronário, tá? Quando chega aqui na cruz cardíaca, ela dá o ramo para o nó átrio ventricular, tá? E também dá lá atrás a artéria interventricular posterior, tá? Então essa seria a artéria coronária direita. A artéria coronária esquerda, tá? Ela vai vir aqui, passar, né, entre lá o tronco pulmonar e o
átrio esquerdo, mais especificamente a aurícula esquerda, ela vai passar por baixo, tá? Vai chegar aqui no sulco coronário e vai se dividir em duas, né? Uma artéria interventricular anterior, tá? Que seria essa daqui. A artéria interventricular anterior, ela dá a artéria diagonal ou lateral também, né? E essa outra artéria aqui, que foi dividida a artéria coronária esquerda chegar aqui no sulco coronário, além dela se dividir na artéria interventricular anterior, ela se divide na artéria circunflexa, tá? A artéria circunflexa segue lá para trás, enquanto isso ela dá a artéria marginal esquerda, tá? E ela simplesmente segue na face posterior do coração e termina, tá? Seria basicamente esses dois lados que eu queria que vocês desenhassem, tivessem uma noção. E a resposta seria essa, tá? Artéria coronária direita aqui originando a artéria interventricular posterior, sendo por sua vez a dominante, sendo o ramo mais a distribuição mais comum, né, mais padrão que eu passei para vocês, sem variações, tá? Muito bem. Bom, relacione, né, interligue as duas colunas a seguir, tá? Então aqui tem várias veias, tá? De um lado e a característica dessas veias de outro, tá? Então eu vou começar lendo daqui, porque fica mais fácil de ligar, tá bom? Então, podem drenar para a veia cardíaca parva. Quem pode drenar para a veia cardíaca parva? Eu falei que tem uma ocasião rara, não tão rara, mas mais raramente, as veias anteriores do ventrículo direito podem acabar drenando para a veia cardíaca parva, se ela não drenar diretamente para o átrio direito, tá? Então, a resposta seria essa. Qual veia dessas aqui que não tem válvula? As veias cardíacas mínimas, lembra que permite o fluxo bidirecional da câmara cardíaca para o miocárdio, lá no leito capilar, tá? Conectando as duas regiões, não tem válvulas, permite o fluxo bidirecional, tá bom? Muito bem. Tem duas partes. A veia que eu falei que tem duas partes seria a veia cardíaca magna, sendo a primeira parte antes de chegar no sulco coronário, tá? Sendo denominada então artéria interventricular, veia interventricular anterior, tá? Fica no sulco interventricular posterior. Artéria, veia cardíaca média, tá? A veia cardíaca média, que também é conhecida como veia interventricular posterior, porque ela fica no sulco interventricular posterior junto com a artéria interventricular posterior à veia cardíaca média, tá? Acompanha o ramo marginal direito. Quem faz isso é a veia cardíaca parva, tá? Que eu mostrei no desenho anteriormente. Questão número 4. Eu não vou desenhar, mas descreva toda a drenagem linfática do coração, tá? Então, relembrando com vocês, do endocárdio e do miocárdio vão começar a surgir vários vasos linfáticos pequenininhos, vão lá, mais externamente na área do coração, para a camada subepicárdica, né? Abaixo do mesotério lá. Esses vasos, eles vão ir até o sulco coronário, vão se juntar lá, formando vasos maiores, vão se juntando até formar lá no sulco coronário um vaso linfático único, né? Comum, que passa entre o tronco pulmonar e entre o átrio esquerdo, vai emergir ali, e esse tronco comum vai acabar drenando para os linfonodos traqueobronquiais inferiores pela parte direita, tá? Então seria essa a drenagem linfática do coração de uma forma bem simples, e era essa resposta que vocês teriam que dar nessa questão número 4, tá? Questão número 5 era só marcar verdadeiro ou falso, né? E evitar as pegadinhas. Bom, a primeira afirmativa aqui diz o seguinte: o fascículo atrioventricular pode ser chamado de fibras de Purkinje. Mentira, tá?
O fascículo atrioventricular, o sinônimo que ele tem, na verdade, é feixe de His. Tá? Fibras de Purkinje são os ramos subendocárdicos, tá? Bem diferente de fascículo atrioventricular, que é o feixe de His, né? Então, falso essa daqui. O feixe de His se origina do nó sinoatrial. Falso, né? O feixe de His, ele se origina do nó atrioventricular, tá? Que fica mais embaixo, tá? E é mais pequeno, né? A banda moderadora, ou trabéculo septo marginal, né? É um atalho para fibras nervosas do ramo direito do feixe de His. Certíssimo, né? Verdadeiro. Tá? Isso aqui a gente viu na aula passada, que o feixe de His vai emitir o ramo direito, e o ramo direito vai... partes das fibras do ramo direito vão percorrer ali a trabécula septo marginal, ou banda moderadora, até a base do músculo papilar anterior do ventrículo direito, tá? Então, totalmente verdade, é um atalho mesmo, isso daí. Bom, o seio posterior da aorta contém a origem das artérias coronárias. Falso, né? O seio posterior da aorta é chamado, inclusive, de seio não coronário, né? Não é normal, não é comum que nenhuma artéria coronária ali se origine do seio posterior da aorta, tá? Então, essa aqui é falsa. Todas as veias do coração drenam para o seio coronário. Falso, né? A gente viu que algumas veias ali do coração, veias cardíacas, drenam para outros locais, né? Como é o caso das veias anteriores do ventrículo direito, que drenam ou principalmente ali para o átrio direito, ou também, mais raramente, podem drenar para a veia parva, né? Cardíaca parva. E as veias cardíacas mínimas têm a conexão com as câmaras ali do coração, principalmente com os átrios, conectando o leito capilar do miocárdio com essas cavidades, tá? Então, não é todas as veias que desembocam no seio coronário, a gente já falou isso várias vezes. Próxima alternativa, tá? Alternativa não, assertiva. Em períodos de alta demanda metabólica, o sistema simpático estimula o coração. Verdadeiro. Então, quando você tem uma alta demanda metabólica, você está fugindo do leão, correndo, tipo o bicho lá. Tu tá com uma alta demanda metabólica, demanda por oxigênio, tá? Então você precisa contrair mais rápido o coração, bater mais rápido, aumentar a frequência cardíaca, dilatar os vasos, tá? Então em uma alta demanda metabólica você tem ativação do sistema simpático, tá? Verdadeiro. Última assertiva. A veia interventricular posterior é a primeira parte da veia cardíaca magna. Aqui tem uma pegadinha, tá? Não é a interventricular posterior, é a interventricular anterior, tá? Então, a veia interventricular anterior é a primeira parte da veia cardíaca magna, tá? Então, falsa essa daqui. Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like aqui e se inscreva no canal, vai ajudar muito. E vejo vocês em uma próxima aula.